Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar sobre principados e atuações malignas em determinadas regiões, em determinadas áreas. Eu quero ler também aqui alguns textos bíblicos, eu quero estar passando para a amada igreja alguns textos bíblicos falando um pouco mais sobre isso. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui embaixo o pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Sabe que existem principados, potestades. A Bíblia diz que a nossa luta ela não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. E eu quero aqui, irmãs, falar que isso é muito sério. Isso é muito sério. Existem determinados lugares e regiões que há uma atuação forte, maligna ali de principado atuando. E um dos grandes exemplos disso na Bíblia Sagrada foi Daniel. A Bíblia diz que quando ele buscou o Senhor, ele colocou no coração dele em buscar o Senhor, e ali ele fez jejuns durante 21 dias. E a Bíblia diz que desde a primeira vez que ele fez a sua oração, Deus ele ouviu a oração de Daniel. No entanto, havia um príncipe da Pérsia ali atuando naquela região que estava impedindo a resposta dele. Então, existe sim, irmãs, principados, potestades e dominadores que atuam nas regiões, né, celestiais, nesse primeiro céu. Existem 3 tipos de céus, viu? O primeiro céu é esse céu azul, onde tem as nuvens que nós olhamos a olho nu e conseguimos observar. E é nesse primeiro céu que é onde são travadas batalhas espirituais, onde tem demônios, né? Os demônios ficam nessa região. O segundo céu é onde tem as galáxias, né? Netuno, Plutão, Vênus, Júpiter. Até hoje eu não gravei isso, mas pula essa parte, né? Mas o segundo céu é onde tem essas galáxias, esses planetas, né? E o terceiro céu é onde tem a morada de Deus, que é onde Deus ele mora. Onde está isso na Bíblia, irmã Raquel? Lá em 2 Coríntios, capítulo 12, apóstolo Paulo vai falar de uma experiência que ele teve, onde ele foi elevado até o terceiro céu, onde ele viu coisas inefáveis que ele não conseguia nem falar, transmitir em voz audível, humana, porque foram coisas muito sublimes. Então, o terceiro céu é a casa de Deus, é a morada de Deus. Então, irmãs, esse primeiro céu é o céu onde são travadas as batalhas, onde ficam os principados, onde ficam as potestades agindo em determinadas regiões, em determinados pontos, né? Existem principados, irmãs, que são da criminalidade, de drogas. Existem lugares onde você olha que tem situações dessa natureza, né? Homens armados e fazendo coisas, né? Que eu creio que vocês já estão entendendo. Fazendo coisas que desagradam o nome do Senhor, mexendo com vícios de pessoas. Você percebe ali que há uma atuação de um principado ali naquele lugar, naquela região. Um outro exemplo também, irmãs, onde tem muito lixo, em lugares, esquinas que tem lixo, lugares onde tem depósitos de lixo, você pode ter certeza e clareza
que ali há uma atuação maligna ali naquele lugar. Há uma atuação do mal, há um principado ali atuando por conta daquele lixo. Eu já falei aqui sobre sujeira, sobre o espírito da sujeira, falo aqui sobre casa suja, que são vídeos assim que vocês gostam muito. Então, onde tem sujeira, onde há depósito de lixos, de dejetos, pode ter certeza que ali também há um principado, há uma potestade ali atuando naquele lugar. Irmãs, existem determinadas cidades onde tem prostituições, lugares, né, ruas, onde você passa a noite, ali tem mulheres, né, fazendo ponto, pessoas fazendo ponto de prostituição para vender seus corpos, né, em rodovias, em lugares, irmãs. Então você percebe ali que há um principado, uma atuação de um principado, uma potestade de que? Da prostituição, idolatria, do culto ao corpo, nesse lugar e nessa região. Lugares onde há também, irmãs e irmãos, mendigância, aquelas pessoas que ficam vivendo debaixo de marquises, e você olha na chuva e são vários pontos da cidade com pessoas assim nessa natureza, em situações de rua. Por exemplo, lá no centro do Rio, irmãs, lá não tem nem como você andar direito. Lá você não tem nem como andar direito. São muitos, irmãs, muitas pessoas, e ali tem essas trouxas, suas roupas, geralmente tem um cachorro andando ali também junto com eles, né, que são os companheiros, né, os animais. Então, assim, você percebe que há uma atuação maligna, uma atuação do mal sobre aquele território, sobre aquela cidade. Uma das coisas que me chamaram muita atenção quando eu comecei a conversar com essa matriarca que cuidou de mim, que me discipulou e me deu muitas orientações nesse nível de batalha espiritual, de espiritualidade, ela falou assim para mim: Raquel, existia um espírito, uma atuação atuando aqui nessa cidade onde nós estamos, que era o principado, a potestade desse espírito da mendigância, né, da sujeira. E aí eu fiquei olhando para ela, né, eu me lembro muito bem dessa conversa, e ela falou assim: nós erradicamos, graças a Deus, nós oramos, nós pedimos, nós clamamos, e Deus, assim, Raquel, tirou esse espírito, essa atuação. E eu comecei a perceber na cidade, e ela ainda falou para mim: você pode olhar na cidade que não tem pessoas nessas condições aqui. E eu comecei a perceber, é verdade. Então, irmãs, essa pessoa me ajudou muito, abriu assim muitos meus olhos para muitas coisas, né? Porque são situações que nós muitas das vezes ignoramos ou desconhecemos. E o inimigo, ele atua muito na ignorância, quando você não consegue detectar, quando você não sabe. A falta de conhecimento, a falta de clareza. E realmente, irmãs, na cidade, aqui na cidade, não tem isso. Não tem. Você pode andar durante o dia, ou você pode andar durante a noite, que você não vê pessoas caídas debaixo das marquises, pedindo esmolas. Não, irmãs, aqui não tem isso, graças a Deus. Mas existe uma atuação aqui que eu percebi que isso é uma atuação maligna, do mal atuando aqui nessa cidade, irmãs. Aqui nesse lugar aqui onde eu moro, a cidade ela é relativamente pobre, eu não sei nem quanto que é a renda per capita, embora a cidade assim já evoluiu muito. E aqui era bem interior mesmo, bem interior. E ao longo dos anos eu percebi, acompanhei essa mudança aqui na cidade, irmãs. Mas antigamente não era assim não, né? Já avançamos muito, mas antigamente não era assim não.
No entanto, há um principado, algumas, né, que ainda atuam. E eu quero aqui citar uma que me chama muita atenção e que é muito peculiar aqui ainda na cidade. Que as pessoas, irmãs, uma grande parcela das casas que são feitas aqui nesse território, nessa localidade aqui, o que eu já percebi, irmãs, isso é demônio. Deus uma vez me revelou. Deus uma vez, irmãs, me mostrou e me revelou. Que é assim, as pessoas, elas fazem suas casas, as pessoas, elas fazem as suas casas, as suas residências, fazem a sua casa e elas não colocam o embolso ou reboco, não sei como é que você chama aí na tua cidade. Mas as casas ficam tudo no tijolo, irmãs. Eu apelidei de demônio do tijolo, porque as casas são assim feitas, irmãs, é uma grande parcela, irmãs. Tanto assim, no caminho de ir para o monte, se é uma casa ou duas, você até imagina, né? Não, a pessoa não teve condição de fazer, não teve condição financeira para emassar a casa, porque assim, você faz a casa e tem que tirar daquilo do tijolo. Então você, né, a pessoa lá, o profissional, ele vai fazer o reboco, vai emassar ali, né, para tampar aquele tijolo. Não, irmãs. A maioria aqui das casas aqui onde eu moro, onde eu resido, irmãs, tudo no tijolo, irmãs. Uma grande parcela. E eu já percebi isso, irmãs, há muitos anos, e eu apelidei, né, do demônio do tijolo. Eu falei, mas Jesus, isso é um principado. Irmãs, você olha assim, irmãs, tudo sem emassar, tudo sem reboco. Isso não é normal, irmãs. Você percebe claramente que há uma atuação maligna no lugar, na região. E ali, irmãs, eu me lembro que eu percebi isso e não comentei nada com ninguém, porque vai que é coisa da minha cabeça. E uma vez o meu pastor, meu líder, ele pregando lá no púlpito, uma vez ele citou que havia um demônio que atuava aqui nessa cidade, que as casas tudo era sem emassar. E eu pensei assim, Jesus, o Senhor também mostrou para o teu servo. E é bem isso daí mesmo. Agora, igrejas que são implantadas nesses determinados lugares onde há muita criminalidade, onde há prostituição, mas essas igrejas é difícil, viu? É difícil. Graças a Deus, onde eu congrego, lá é muito assim, muito esclarecido com relação a essas situações de principados, de potestades, de libertação nessa área. Mas em contrapartida, sobretudo aqui, bem próximo aqui da minha casa, da minha residência, irmãs, é uma peleja os líderes aqui avançarem por conta desses principados e dessas potestades que atuam sobre aquela determinada rua e aquele determinado bairro. Então, eu quero aqui falar para você que está aqui até agora aqui nesse vídeo, para você que está aqui agora nesse vídeo, então eu já falei algumas sugestões de como você identificar situações assim dessa natureza. Por exemplo, lugares também que tem muita criminalidade. Irmãs, é um principado. Então, a cidade aqui no Rio de Janeiro, eu falo do Rio de Janeiro, que lá, irmãs, olha, é um município, mas eu profetizo que nos próximos anos esse município não vai levar essa fama, esse nome. Mas tem um município aqui, e eu não vou citar o nome do município, viu? Que ele é conhecido pela criminalidade. Pasmem todas vocês, conhecido pela criminalidade, de mortes, de homicídios, de situações assim, irmãs. Tristemente. Então, o que isso significa? Que há uma atuação maligna atuando sobre aquele lugar, sobre aquela região, sobre aquele território. E cada cidade, irmãs, há um principado atuando, viu? Cada lugar, cada região, há um principado ali atuando. E isso
vai também de estados. Cada estado também tem essa situação, assim também como o país. Por isso que pregadores, né, pregadores itinerantes, quando você vai para um lugar, para uma região para ministrar, é necessário um revestimento muito forte, e não é bom você ir sem autoridade sobre a sua vida espiritual. Nós precisamos estar debaixo de uma autoridade espiritual, que normalmente é o nosso pastor, a nossa pastora ou quem nos enviou, viu? Não é bom você ir sozinho, porque aí você está debaixo de uma cobertura, melhor dizendo, espiritual. Pode até vir retaliações, mas vai ser de uma forma bem branda, porque esses principados, esses príncipes de cada lugar, eles não gostam que vá pregadores para pregar em determinadas igrejas. Eles ficam mesmo na porta da cidade, irmãs, isso tudo a nível espiritual. Por isso que precisamos estar sempre em jejum, sempre em oração, antes de entrar em determinados territórios onde você não conhece, um lugar onde você nunca foi. Por isso que é bom estar em constante oração e o processo até mesmo de implantar uma igreja aí, irmãs, aí eu não tenho nem o que te dizer, irmãs, aí é uma tarefa muito árdua, porque você tem que chorar por aquelas almas, tem que clamar dia e noite por aquelas almas, para que o inimigo solte aquelas almas que estão enredadas, cativas ali naquele lugar e naquela região. Eu me lembro de um texto, quando eu falo disso, está em Gênesis, no capítulo 14, Abraão. Senhor, me ajude a encontrar esse texto. Mas tem um texto, irmãs, está em Gênesis, no capítulo 14, onde o rei de Sodoma é a tipologia do próprio inimigo. O rei de Sodoma, que é a tipologia do próprio inimigo, ele vai dizer para Abraão, o rei de Sodoma, ele vai dizer aqui, capítulo 14, verso 21, quero ler para você. E o rei de Sodoma disse a Abraão, dá-me a mim as pessoas e os bens toma para ti. Olha o rei de Sodoma, né? O que é sodomia? Né? O rei de Sodoma é o príncipe desse mundo, é o diabo Satanás, né? Que eu não gosto nem de falar, mas aqui às vezes eu tenho que falar rasgado para você entender. Então assim, irmãs, ele pede aqui, me dê as almas e os bens ficam contigo. O negócio do inimigo não é com bens, não é com casa, com carro, com nada disso, relógio Rolex, caneta de ouro. Não, irmãs, o negócio dele é que ele quer as almas. Então, se uma pessoa vai implantar uma igreja, uma congregação, um ponto de pregação, em qualquer lugar e região, irmãs, que não tem ali, irmãs, corta um dobrado. É muito jejum, muita oração para o inimigo soltar as vidas, as mentes daquelas pessoas. Sobretudo em lugares idólatras e enfim, irmãs. Mas o cunho aqui desse vídeo é como identificar e você saber a atuação desses principados e dessas potestades que atuam em determinados territórios. E eu quero ler aqui em Marcos, no capítulo 5, onde a Bíblia vai dizer, capítulo 5, verso 8, porque ele dizia, sai desse homem, espírito imundo, e perguntou, qual é o teu nome? E ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos, e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Então você vê ali, né, uma legião de demônios atuando em uma determinada província, em um determinado território, em uma determinada cidade. Existe isso, né? Cidades às vezes muito pobres, o demônio assim, mas eu não gosto nem de falar o nome, né? Da pobreza mesmo, algo assim, as pessoas são muito paupérrimas, renda per capita lá embaixo, né? Aqui tinha isso, mas aos poucos, isso foi sendo erradicado. A cidade hoje aqui, irmãs, é limpa, a cidade aqui não tem lixos pela rua, não tem esse assunto de mendicância. Graças a Deus que esse ano já é o 2º ano sem carnaval, que é um avanço também, irmãs. Olha, muito maravilhoso aqui nessa cidade.
Mas existe aqui, ó, nós vemos claramente que aqueles espíritos imundos rogavam ao Senhor Jesus, porque eles observam, eles sabem quem é quem. Por isso que eu falei aqui da pregação, sobretudo pregadores itinerantes. Irmãs, não tem nada de glamour em pregadores itinerantes famosos. Corta um dobrado, irmãs. E em determinadas cidades, determinados países, em determinadas... Mães, corta um dobrado com isso, até você chegar no... Olha que você vai em uma igreja, até para pregar, é necessário uma consagração, um jejum muito forte. Então você vê aqui, nessa história aqui do endemoniado gadareno, que quando Jesus ele põe o pé na cidade, eles vieram e eles se prostraram. Por quê? Nós somos reconhecidos, ó, tem gente nova na cidade. É assim mesmo que eles falam, tem gente nova na cidade, vamos lá para ver quem é. E eles olham. E eles foram lá e eles se renderam a Jesus. Que temos contigo, ó Filho do Altíssimo? Eles se renderam, ó. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Porque Jesus disse, a mim é dado todo o poder no céu, na terra e embaixo na terra. Então, quem está com Jesus, porque ele fala, eis que estou convosco. Quem está com Jesus, irmãs, os demônios sabem quem é quem. Viu? Qual o impacto que você gera no mundo espiritual, sobretudo no inferno. Ele fala aqui, clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo. Conjuro-te que não me atormentes, irmãs. E ali havia, né, como eu li aqui, uma legião atuando sobre aquele lugar, sobre aquela região. Então, amada igreja, eu quero aqui citar um exemplo de um pastor. Ele é um pregador muito famoso. Gosto muito dele, né, que é o Jomar Fiuza. Ele é o Jomar Fiuza. Ele falou que uma vez ele foi para a Inglaterra pregar lá. Ele já estava lá e ele estava em um quarto de um hotel. E lá naquele quarto, né, ele disse que ele orando, ele viu assim se materializar um demônio na parede. Né? E aquele demônio com muita fúria, né? Ele deu ordem, mandou aquele espírito sair. O espírito, o que tu tá fazendo aqui? O que tu tá fazendo aqui? E ali, irmãs, tem muitos anos que eu vi esse testemunho. E ali, irmãs, ele mandou aquele mal embora, né? E aquele mal falou, eu vou embora, mas quando você chegar lá no Brasil, você vai ver. Quando ele chegou aqui no Brasil, irmãs, a mãe dele foi assaltada. Quer dizer, um demônio do crime, né? Foi assaltado e ali ele conta o testemunho, conseguiram recuperar. Eu não vou ficar aqui contando os detalhes todos, porque o vídeo é outra coisa. Mas ali o fato é que recuperou lá parece que foi o celular, a Bíblia da mãe, e não fez nada com a mãe, mas eles conseguiram recuperar. Então, existem esses demônios que atuam em determinados lugares. Então alguém me pergunta assim, mas Raquel, então como que eu posso fazer se eu moro em um lugar assim, se eu moro em uma região assim? O que eu posso fazer, irmãs? A Bíblia, ela fala para mim, para você, que onde pisarmos a planta dos nossos pés, que ali é terra santa, é lugar abençoado, onde colocares a planta dos teus pés, vou-lo tenho dado. E nós precisamos tomar posse e nos apropriar da palavra. Mas precisamos nos apropriar da palavra. A Bíblia diz lá em Deuteronômio, por isso que é necessário você e eu nós estarmos em obediência. A Bíblia diz que bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Fala ali sobre as bênçãos decorrentes da obediência. Para isso nós precisamos estar em obediência a Cristo por intermédio da sua poderosa palavra. Então, irmãs, existe sim como combater isso? Fazendo uso da palavra, pedindo a Deus orientações acerca daquele lugar, acerca daquela região, o que está atuando. Para isso serve o jejum e a oração.
O jejum e a oração, quando você faz de forma correta, quando você pede, quando você faz de uma forma clara, o jejum e a oração, irmãs, Deus, ele se revela, ele fala, ó, é um espírito atuando nesse lugar, é uma maldição atuando nesse lugar. Existem lugares que são amaldiçoados, porque brigas entre irmãos, brigas familiares, lojas, territórios, casas. Então, no jejum e na oração, irmãs, esse mal, ele é revelado, ele é destronado através de um posicionamento espiritual em Deus que você irá ter. Então, a palavra aqui, irmãs, a palavra aqui é nós estarmos em Deus, em obediência, buscando a santificação. Se tem algo muito emperrado, se tem algo muito entranhado, pesquise, ore, jejue, coloque diante de Deus que Deus vai te revelar. Amém? Guarda essa palavra aí na tábua do teu coração. Se você já percebeu aí na tua cidade alguma atuação maligna, coloca aqui, né? Coloca aqui nos comentários, né? Quero saber até onde que vai essa palavra. E aqui na cidade, irmãs, ao longo assim dos anos, houve um avanço muito grande. Aqui onde eu moro aqui há muitos anos, mas não tinha nem asfalto. Quando eu vim pra cá, não tinha nem asfalto a rua, irmãs. A água, o sistema de canalização era assim, tinha um manobreiro cuidava de cada rua, era assim desse jeito, de uma forma assim era bem assim com características de interior, e eu percebi, eu tenho visto um avanço na cidade. Isso aí é Deus, irmãs, que levanta pessoas, coloca pessoas, e pessoas, né, são usadas por Deus a nível de governo para o desenvolvimento naquela cidade. Então, como eu falei assim, graças a Deus hoje tem bancos, né? As empresas têm investido, tem bancos. Isso é um avanço muito grande, tem muito ainda para... Estou falando da minha cidade porque eu moro aqui e conheço a realidade, né? Então, irmãs, você percebe a mão de Deus, a mão do Senhor. As ruas eram escuras, hoje está tudo iluminado. Esses dias, né, eu até me espantei porque estavam trocando aqui o sistema de luz, né? Estavam colocando luz de LED, acho que se fala isso, LED, acho que é isso, LED, né? Mas se você vê um avanço tecnológico, isso é a mão de Deus, as ruas todas claras, muito bem iluminadas, né? Hoje já não vivemos mais daquela forma do sistema de canalização, hoje já é tudo regrado, tudo dentro dos padrões, as ruas todas pavimentadas. Tem a área nobre aqui da cidade, que é onde vivem as pessoas com poder aquisitivo um pouco mais elevado, como por exemplo lá no centro, e também do outro lado da cidade que tem o polo gastronômico. À noite lá me disseram que é assim, o ponte da cidade, lá também moram pessoas com poder aquisitivo mais desenvolvido. Mas, irmãs, você percebe um avanço, um acréscimo, né? Essa cidade, ela era uma cidade que pertencia a um município grande daqui, e houve a emancipação, e a cidade está indo, está florescendo, está o quê? Progredindo. Então você vê que esses principados, esses espíritos malignos que atuavam no lugar, foram embora devido que o posicionamento das pessoas que não que estão na igreja, mas que são igrejas e que ora pelas autoridades e ora também pela região onde elas vivem, estão inseridas. Então, irmãs, coloca aqui para mim o que você percebe aí na região onde você mora, onde você reside, tá bom? Deus abençoe. Paz.